Boa noite, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Tá, aqui é o professor Jaime e nós vamos estar trabalhando com essa disciplina de informática e hoje eu vou fazer um vídeo aqui para vocês a respeito de algumas informações do processador. Até agora nós temos estudado muita parte histórica, né? Já estudamos na aula passada a aula de software e também já estudamos a aula de hardware e vemos as suas diferenças. Na aula passada, eu passei para vocês esse slide, onde está falando ainda dos vultos da história da informática, e aqui nós temos o histórico dos autores aí de algumas tecnologias que nós estamos utilizando até hoje. E nós finalizamos aqui a leitura, né, nos vultos da história da informática, falando aqui desse autor que é o Zuzi. E vou estar passando hoje também a continuação dessa aula, que é justamente a aula referente, iniciando ainda de Zuzi e passando aqui por outros autores ainda muito importantes aí para o nosso trabalho e para o nosso estudo. Até nós chegarmos aqui nas válvulas, na história da informática, e vamos finalizar aqui no início desse termo do conceito de bug. E ainda na outra aula haverá a continuação desta mesma, tá? Mas vamos para o que interessa. A nossa aula de hoje, turma, como nós falamos já de hardware e de software, eu gostaria de falar um pouco sobre uma parte mais específica do hardware, que é o processador. Então, no processador, exatamente aqui na aula do nosso dia 22/4/2020, é bem interessante que nós temos aqui esse tema, que ele é bem interessante, processadores e os números binários. Então, nós vamos entender como funciona esses números binários e como eles agem, né, dentro desse processador. E levando em consideração que nós já estudamos hardware e software, nós vamos ter um entendimento mais amplo agora e também mais matemático dessa nossa aula de referente a processador. Então vamos entender um pouco e ver aí como que funciona os números binários dentro do processador. Só lembrando também que essa peça processador que eu estou falando para vocês, ela é essa peça aqui, ó. Essa pecinha aqui, que ela é o cérebro do computador e ela que faz toda a parte lógica aí do nosso sistema operacional e também dos outros sistemas que tem no nosso computador. Só essa peça aqui hoje, se você for comprar ela separada, ela está cerca de R$ 2.500, R$ 3.000, dependendo do valor do dólar. Principalmente se ela for como essa daqui, que é a i9. Nós temos o i3, i5, i7 e também o i9, que é bem mais recente do que as outras anteriores. Tá certo? Então aqui, unidade de medida, números binários. Referente, turma, aos números binários, eu quero que vocês conheçam o bit e também conheçam o byte, certo? Então, o que seria o bit? O bit, levando em consideração as unidades de medida, ela é a menor unidade de medida que existe dentro do computador. Vamos lá, vamos entender isso aí. Nós temos aqui o bit. O bit, né, ele é composto por 8 números. Nós chamamos de bits. E esses números, eles são formados apenas por 2 números, que no caso seria o 0 e o 1. Como vocês podem observar aqui, ó, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1.
tá? E sempre são compostos por unidades aqui composta por 8 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um conjunto de 8 bits, eles formam um byte. Por isso que a nossa aula vai falar sobre bit e sobre o byte. Então vamos ler aqui bit, que é esse número aqui, que também representa cada caractere visto no nosso monitor aí do nosso computador. Byte, a formação de 8 bits forma um byte. Ou seja, eu vou precisar de 8 bits, ou seja, um conjunto de 8 números que tem números zeros e uns, entre eles, formando um conjunto de 8 números, ou menos, ou mais, dependendo do cálculo que vai ser feito matematicamente pelo processador. Mas como nós estamos aprendendo agora, nós vamos nos ater a trabalhar com 8 bits, esses 8 números aqui. Tá? Então, para que uma letra exista, ou ela apareça na tela do computador, por trás dessa letra existe um total de 8 números binários, que são esses números aqui. Nós vamos ver isso mais à frente com mais detalhes. Então, assim, levando em consideração que para uma letra existir é necessário uma linguagem de máquina, que essa linguagem de máquina que eu estou falando é justamente esse número aqui, ó. É isso aqui que nós vamos chamar de linguagem de máquina. Para ela existir e para que a gente seja entendível na tela do monitor, é necessário que aconteça algo no momento que você pressiona uma tecla no teclado de vocês. Vejam só. Por exemplo, se eu pressionar a letra C de café no teclado, o teclado ele envia um comando para o processador, só que o processador ele vai receber o comando em números binários. Ele vai receber com essa numeração aqui. E ele vai numa tabela chamada tabela ASCII, localiza esse código e joga a letra para a tela do computador, né, de acordo com o que foi teclado no momento do uso pelo usuário. Certo? É um pouco confuso, mas eu vou dar mais exemplos mais à frente. Então vamos lá. Vamos treinar isso aqui na palavra café. Geralmente nos concursos caem perguntas relacionadas a esse tipo, exatamente esse tipo de pergunta que eu estou fazendo aqui. Quantos bits e bytes temos na palavra café? Bom, se eu sei que para uma letra existir, por trás dela tem 8 bits, ou seja, 8 números, que são zeros e uns, então aqui na letra C eu tenho 8, aqui na letra C eu tenho na letra A eu tenho mais 8, aqui na letra F eu tenho mais 8, e aqui na letra E com acento eu tenho mais 8. Então, para eu saber quantos bits tem, eu sabendo que eu tenho 4 letras, e para cada uma delas existe 8 bits, eu vou fazer a multiplicação de 4 letras vezes 8 bits, que vai dar um total de 32 bits e 4 bytes, levando em consideração que byte representa cada letra. Vamos ver no próximo slide como isso fica mais claro para a gente. Vamos aqui, a palavra café representada pelo código ASCII. Tá? Então, professor, mas o que seria esse código ASCII? ASCII nada mais é do que uma tabela que existe dentro do processador, onde ela vai buscar informações. Se eu pressiono um A maiúsculo, ela vai buscar um código binário referente à letra maiúscula. Se eu pressiono a letra minúscula, ela vai buscar o código referente à letra minúscula dentro do processador. Então, vocês podem observar que existe um código para a letra maiúscula e existe um código binário para a letra minúscula. Outro detalhe também que é interessante que nós saibamos é que por que nós chamamos de números binários? Ela é chamada de número binário
Porque bi significa 2. E os números que nós vamos trabalhar só são dois tipos, ou 0 ou 1. Então, logo, só são dois tipos de números diferentes. Por isso é chamado de número binário. Tá? Então, vamos continuar com a nossa explicação. Nós temos aqui, turma, o que significa ASCII? ASCII 1 significa American Standard Code for Information. Esse que, na verdade, em português, nada mais é do que um código padrão americano de informação. Foi criado pelos americanos aí há um bom tempo atrás. Caso vocês estejam lendo os slides que eu mandei para vocês sobre a história da geração dos computadores e seus autores, vocês vão ver que faz parte também dessa linha de histórica, né, podemos dizer assim. Então, nós temos aqui a palavra café. A palavra café, ela tem 4 letras, e como eu falei para vocês, cada letrinha dessa representa uma linguagem de máquina. Professor, o que seria a linguagem de máquina? A linguagem de máquina, turma, nada mais é do que cada um código binário. Tá? Vocês podem observar que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho aqui 8 bits formando um byte, ou seja, uma letra, certo? Para a letra A, outro código, para a letra F, outro código, para a letra E, outro código. Então, para o processador, lá dentro, quando nós teclamos aqui no nosso teclado, aparece dessa forma, a palavra café. E aí o processador sabe que nós não vamos entender o que significa esse emaranhado de números zeros e uns. Ele vai lá e diz, olha, esse primeiro código aqui é referente à letra C. Esse segundo código aqui é referente à letra A. Esse terceiro código aqui é referente à letra F. E esse quarto código aqui é referente à letra E. Então, ele vai atrás de cada um deles e coloca na nossa tela. Veja só como é bem interessante. E isso é bem rápido, né? Nós nem percebemos quando usamos teclados. Também para nível de conhecimento, turma, é interessante lembrar vocês que essa tabelinha ela foi criada há um bom tempo atrás. Aliás, os números binários, ela foi criada há um bom tempo atrás já. E o que significa, historicamente, o 0 e o 1? Tá? Toda vez que aparece 0, a energia é interrompida. Toda vez que aparece o 1, a energia era liberada. Ou seja, antes de existir essa tecnologia que nós temos hoje, assim de forma mais avançada, a comunicação era feita através de luzes acesas e luzes apagadas. Então, os zeros representavam luzes apagadas e o 1 representava luzes acesas. Era bem interessante que as pessoas conseguiam, dentro das fábricas, se comunicarem através de códigos, ou seja, luz apagada sendo o 0, luz apagada, luz acesa, acesa, luz apagada, luz apagada, luz apagada, acesa, acesa. Significava alguma coisa. Então eles pegaram essa ideia e aplicaram dentro do computador, fazendo com que esses números sempre tragam alguma informação referente a determinada situação. Tá certo? Então espero que vocês entendam que agora, quando vocês colocam o nome de vocês no computador, lá no teclado, o computador não entende dessa forma. Ele entende dessa forma aqui, também conhecida como linguagem de máquina, ou número binário. Tá. Então, assim, para dificultar um pouquinho, né? Quantos bits e bytes temos na palavra esternocleidomastoideo? Será que vocês conseguem fazer esse cálculo aí? Já dá para descobrir, pelas explicações que eu dei agora há pouco, quantos bits e quantos bytes eu tenho na palavra
esternocleidomastóide? Espero que sim, hein? Tentem fazer aí o cálculo e depois informem, né? Pode informar no grupo, pode botar no grupo do WhatsApp e informar isso aí para a gente fazer essa interação. Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui, né, exatamente a resposta da pergunta. Se eu tenho um total, se eu tenho uma palavra, na verdade, chamada esternocleidomastóide, a primeira coisa que eu vou fazer é ver quantos bytes nós temos. O que é byte, professor? Byte nada mais é do que as letras. Então eu tenho aqui, ó, um total de 22 letras. E eu tenho também, por trás de cada uma letra dessa, 8 bits. Não é isso? Nós aprendemos agora há pouco. Nós temos aí 8 bits. Nós temos aí 8 bits. Tá? Então, é só fazer a multiplicação para saber a quantidade de bits total que nós vamos ter. Se cada uma delas aqui na letra E tem 8, na S tem 8, na T tem 8, na E tem 8, na R tem 8, então é muito simples, a matemática resolve. Nós vamos multiplicar 22 letras, ou seja, 22 bytes multiplicado por 8 bits, que vai dar um total aí de 176 bits. Então, eu tenho aqui 22 bytes e 176 bits. Olha só que interessante. Nós temos aqui também, turma, para vocês entenderem melhor, vou apagar aqui, como vocês vão... como que o computador vai entender esternocleidomastóide, né? Como o processador entende essa palavra na linguagem de máquina. Então, está aí demonstrado, fazendo essa demonstração para que vocês vejam que como cada grupo de 8 representa uma letra. Eu vou só fazer uma marcação aqui. Vou fazer uma marcação aqui para que vocês entendam. Aqui na ferramenta caneta. Vou usar o marca-texto aqui. Vocês vão observar que aqui é um grupo, ó. Aqui é outro grupo, aqui é outro grupo, aqui é outro grupo, e assim sucessivamente. Então, cada conjunto de 8 bits, nós temos aqui uma letra. Então, nós temos aqui o conjunto de 22 letras, só que demonstrando como linguagem de máquina. Legal? Então, vamos passar para o próximo slide. Tá. Eu gostaria de, agora, a gente fazer uma recapitulação do que a gente está estudando, para você imaginar. Professor, mas assim, se eu for imaginar o bit, o que seria o bit de verdade? Vocês podem observar que dentro da mão aqui dessa pessoa, nós temos aí uma mão cheia de terra. Só que para essa terra, essa areia existir, ela é feita de grãos de terra. Então vocês podem observar, aqui, ó, que bem aqui onde eu botei esse círculo, existe um grãozinho de terra aqui dentro. Então isso aqui, turma, é o bit. Ele é apenas uma pequena partícula. A junção de 8 forma uma letra. Então cada uma partículazinha dessa daqui, ó, essa partícula aqui, né? Cada um grãozinho desse aí significaria o bit para nós, para a gente entender melhor, fazendo uma analogia com essa imagem, tá bom? Vamos lá. Nós temos aqui, mais uma vez, a imagem do nosso processador. Tá? Aqui é a imagem do nosso processador aqui. E aqui eu tenho uma tabela. Olha o código binário aqui, ó. Vocês vão observar que a letra A, em linguagem de máquina, a letra A maiúscula é 01, 0000001. Isso significa a letra A maiúscula.
Olha a letra A minúscula, como já mudou. 011, 00001. Vamos ver se tem 8 mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é o que eu falei para vocês. Esse processador aqui, ele tem essa tabela armazenada, não só para as letras maiúsculas e minúsculas, mas para porcentagem, o asterisco, para o botão F6, para o símbolo de cifrão, para o arroba, para hashtag, para abre parênteses e fecha parênteses. Todos eles existem um código binário com posições diferentes do 1 e do 0 para que esse número apareça na nossa tela. Isso é interessante que vocês saibam. Geralmente cai muito isso aí em concurso e as pessoas acabam, por não saber dessa informação, marcar a resposta incorreta. Tá legal? Então aqui nós temos a tabela ASCII, uma parte dela no caso. Legal, turma? Então espero que vocês estejam entendendo aí o nosso vídeo. Vamos lá, vamos dar continuidade na nossa aula. Aqui é uma parte mais matemática da nossa aula de hoje. Essa tabela aqui em cima, onde tem o número 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1, essa tabela aqui, nós vamos trabalhar com ela daqui a pouquinho. Tá? Vou explicar logo a conversão de decimal para binário. O que eu quero que vocês entendam? Professor, eu sei que o alfabeto ele tem fim, ele é finito. Correto, aluno, ele é finito. Então, e como acontece com os números? Porque os números eles são infinitos. Eu sei que se eu pressionar a letra Z, vai ter um código binário que faz a letra Z aparecer na tela do computador. E os números, professor, que eles são infinitos. Como que isso acontece dentro do processador? É isso que nós vamos ver agora, né? Tentar passar para vocês de uma forma bem simples, para que vocês tenham essa ideia, tá bom? Então vamos lá. Então vamos entender aqui. Quando você digita o número 200 aí no seu teclado, obviamente o computador, o processador, ele não entende 200. Então o que é que ele faz? Ele pega o 200 e divide por 2. E a resposta por 2, por 2, por 2, por 2, até chegar nesse resultado do 1 aqui. Então vamos lá para a gente ver mais ou menos como que o processador faz. 200 por 2 dá 100, sobra 0. 100 por 2 dá 50, sobra 0. 50 por 2 dá 25, sobra 0. 25 por 2 dá 12,5, mas nós não vamos trabalhar com 12,5, nós vamos considerar só o 12. Tá? Então 25 por 2 vamos considerar só o 12. Tá? Então 12 sobra 1, que 12 vezes 2 dá 24, para 25, 1. E aqui agora nós vamos multiplicar o 12 pelo 2. 12 por 2 dá 6. 6 vezes 2, 12. Para 12, nada. Boto o 0 aqui. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2, 6. Para 6, nada. E 3 dividido por 2 dá 1. 2 vezes 1, 2. Para 3, sobra 1. Então, vocês vão observar que chegamos ao número 1 aqui no final. Esse número 1 aqui, ele vai fazer parte também, né? Não sei se vocês já observaram, mas nós acabamos de descobrir aqui, através dessa divisão, números binários, ou seja, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Então, esse número, ele é colocado, ele é digitado nesse sentido. Dessa forma, o processador pega o número 200, vai dividindo por 2, e os seus restos serão considerados os números binários. Ou seja, nós vamos pegar aqui o número 1, o 0, 0, 1, 0, 0, 0, nesse sentido da seta, e fazer uma sequência como aparece aqui agora para a gente. Ó. Número 1, de baixo para cima, seguindo o sentido da seta. 1, 1, 1, 1,
0, 0, aqui ó, 0, 0, 1, esse 1 está aqui, e em seguida 3 zeros, 0, 0, 0. E aqui os 3 zeros. Então, esse número aqui é o número que representa 200 em linguagem binária. Entendeu? Então, por isso que não existiria como nós colocarmos uma tabela de números dentro do processador. Seria inviável, porque o número é infinito. Entenderam agora a lógica da coisa? Vamos dar um outro exemplo, com um número um pouco menor. Vejam só. Nós temos aqui o número 5. Digitei o número 5 no teclado. Como o processador vai proceder? Ele não sabe o que é o número 5, então ele vai pegar e dividir por 2. 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. Para 5, 1. 2 dividido por 2 dá 1. 2 vezes 1, 2. Para 2, nada. E sobrou o 1. Logo, esse 1 dividido por 2 vai dar um número diferente, certo? Vai dar 0,5. E nós não vamos trabalhar com esse número. Esse número aqui. Chegou no 1, termina a nossa matemática. Como aconteceu aqui na outra conta. Chegou no 1, parou. E esse 1, ele vai compor os números binários. Como vai ficar aqui, ó. Vai ficar essa resposta. Esse 1, ele vai vir para cá, fazendo a sequência do número binário. Ou seja, o número 5 em binário é 101. Só que nós vamos seguir essa sequência. Ou seja, vamos digitar 1, 0, 1. Observem. 1, 0, 1. Seguindo a seta. A ponta da seta. Tá. Agora vocês podem perguntar, professor, mas você disse que os números binários eles são compostos por 8 dígitos e o 5 só deu 3. Se alguém questionou, fez essa pergunta, é uma boa pergunta. Por quê? Porque o que vai acontecer? Quando eu encontro um número pequeno, que ele só dá 3 ou 2 números, o que eu vou fazer? Eu vou dar continuidade no restante com zeros. Vejam só. Eu vou completar os números binários com 0. Ou seja, vai ficar 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Sendo que esse número binário aqui, esse número binário, representa o número 5 decimal. Então, assim é feito a conversão de decimal para binário. Agora eu gostaria de mostrar para vocês um detalhe. Observem que nós acabamos de descobrir os números decimais para binário. E nós também podemos descobrir de binário para decimal. Como? Agora nós vamos trabalhar com essa tabela aqui da parte superior. Ó. A tabela que nós estávamos... nós falamos dela no início aí da nossa aula, mas eu disse que ia falar dela depois. Tá? Então agora chegou o momento dela. Vocês vão observar que aqui dentro nós temos 8 aberturas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Professor, mas essa tabela, como que eu vou trabalhar com ela? Como que eu vou fazer para processar essa tabela e conseguir essa informação? Aqui, turma, a gente usa essa tabela para transformar número binário em decimal. Aqui embaixo, nós convertemos de decimal para binário. E lá em cima, usando essa tabela, nós vamos converter de binário para decimal. O processo contrário. Como que nós vamos fazer isso? Tá? Nós vamos observar que esse aqui é o número 200, que gerou esse número. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0.
certo? Então, gravem esse número aí. Agora eu vou intercalar para uma planilha do Excel que eu fiz para dar um exemplo da conversão relacionada a binário para decimal. Tá, nós vamos trabalhar com essa planilha aqui. Essa planilha, eu fiz ela só para ser uma coisa mais rápida dentro da nossa metodologia aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Tá? Muito bem. Eu acabei de descobrir que o número 200, em decimal, quando convertido para binário, ele se transforma em 11001000. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho aqui 8 números binários, que são esses: 11001000, que significa que ele representa 200 em decimal. Então, através dessa tabela aqui, você vai conseguir descobrir, através de uma matemática bem simples, que é a soma, se isso é verdade. Ou seja, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 números. E aqui eu tenho 8 vagas. Eu vou colocar esse número aqui dentro. O número 1, no outro, o número 1, no outro, número 0, 0, 1, 0, 0, 0. Observem que a conversão aqui deu 200. Professor, mas como foi que isso aí aconteceu? Vocês vão observar que apenas onde existe o número 1, vai ser somado. Veja só. Se eu fizer uma soma de 128 mais 64 mais 8 e pressionar o Enter, eu vou obter o número 200. Certo? Então, é exatamente isso aqui que nós fazemos nos concursos. Você faz uma tabelinha dessa, e se lá tiver um número binário para você converter, para descobrir que número decimal aquele número representa, você vai fazer essa tabela e colocar os números binários embaixo de cada número desse aqui e vai somar apenas o que tem o número 1, ou seja, o 128, o 64 e o 8, que deu o número 200. E assim é a conversão contrária, transformar o número binário em número decimal. Entenderam, turma? Espero que você esteja entendendo o que eu estou falando. Então, se você pegar qualquer número, se você pegar qualquer número binário e colocar aqui dentro, ou você pode escrever no seu caderno, só que você vai lembrar dessa informação. Você só pode somar onde tem número 1. Logo, lembrando aquilo que eu falei lá no início da aula. Onde tem o número 1, a lâmpada está em funcionamento. Onde está o número 0, a lâmpada está apagada, não está em funcionamento. Então, nós vamos trabalhar com aqueles números que estão em funcionamento. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa informação. Tá? Essa planilha aqui, eu fiz ela para fazer essa conversão usando essa fórmula aqui, que é a soma-si, que é uma função que você usa, quando você faz o curso do Excel, você vai entender a lógica dela para que você automatize algumas situações. Para não ter que fazer manual aqui no caderno, para mandar o vídeo no caderno para vocês. Então, eu já fiz aqui tudo programadinho já para que vocês vejam já o resultado. Tá legal? Então, se eu limpar essa planilha, vai zerar. Vamos tentar com o número 5, tá? Até porque eu preciso passar uma informação muito importante para vocês. Nós temos aqui, turma, o número 5, certo? O número 5, em binário, ele é 0000101, tá? Mas antes, nós descobrimos apenas o número 101.
certo? O que eu quero informar para vocês? Que se vocês, toda vez que vocês pegarem um número, e vocês dividirem por 2, e essa numeração que vocês descobrirem aqui, ó, esse número binário, esses restos, se ela der menos de 8 algarismos, como essa daqui que só deu 3, vocês vão começar o preenchimento da direita para a esquerda. Vamos dar um exemplo para vocês. Aqui é um exemplo clássico. Eu descobri 101. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e colocar 1, 0, 1. O restante, turma, é tudo zero. Isso que eu quero mostrar para vocês. Que esses zeros aqui, nada vale dentro da planilha, porque elas não vão ser trabalhadas. Só vão ser trabalhados os locais onde nós temos o número 1. Ou seja, o 4 somado com 1 vai dar 5. Por isso, nem importa colocar esses zeros aqui. Eles não vão fazer, não vão influir em nada, não vão contribuir para nada. Então, colocando 1 aqui, né? E 1 aqui, ele vai se tornar o número 5. O que eu quero que vocês lembrem é que se o número for menos de 8 dígitos, que os números binários são 8, vocês não vão começar daqui para, ou seja, da esquerda para a direita. Vocês vão começar sempre, tá? Da direita para a esquerda. Porque senão não vai bater. Se eu botasse 1, 0, 1, ia dar o número 160. Então não daria certo. Então tem que ser de trás, aqui, ó, do lado direito, 1, 0, 1. E aí sim vai dar certo. O restante são zeros. Se você quiser colocar o zero, não tem problema nenhum. Só que eles não vão entrar na matemática. Tá legal, turma? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa explicação aí. Tá legal? Então tá aqui. Resolvemos aí tanto a conversão de binário para decimal, como a conversão de decimal para binário. E onde que isso acontece? Dentro do nosso processador. Só com números. Por quê? Porque não tem como fazer uma tabela para números, porque os números são infinitos. Agora aqui nós temos um exercício que, para vocês praticarem, eu gostaria que vocês tentassem fazer esse exercício só para nível de conhecimento, né? Transformar esses números que estão aqui em binários, usando a nossa tabela, para decimal. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, eu lembrei agora, só voltando aqui, se você tiver com dificuldade para lembrar essa tabela, você só precisa lembrar do número 128. Por que, professor, que eu só preciso lembrar do número 128? Porque, se vocês observarem, se eu pegar 128 e dividir por 2, ele vai dar 64. Se você dividir 64 por 2, vai dar 32. Se você dividir por 2, 32 por 2, vai dar 16. Se você pegar o 16 e dividir por 2, vai dar 8. Se pegar o 8 e dividir por 2, vai dar 4. Se você pegar o 4 e dividir por 2, vai dar 2. Se pegar o 2 e dividir por 2, vai dar 1. Então, se você, por um acaso, tentar querer ficar lembrando da tabela, decorar os números, não precisa. Basta você lembrar do número 128 e dividir por 2 até chegar ao número 1. E aí a sua tabela está pronta, está feita. Tá legal? Só uma informaçãozinha que isso me ajudou muito quando eu estava iniciando, que eu queria decorar os números. E às vezes eu não lembrava. Então eu peguei essa informação e comecei a dividir por 2 e vi que dava esse resultado. Então eu acabei usando essa informação. Tá legal? Então nós temos aqui o exercício 1 e o exercício 2, que é justamente fazer o contrário. É você pegar o número que está em decimal e você transformar ele em um número binário através da nossa divisão por 2. Tentem fazer. É bem interessante para estimular o raciocínio e também para você ver o quanto é difícil fazer o que o processador faz, né, você fazendo à mão. Na nossa próxima aula, turma, nós vamos trabalhar um outro tipo de cálculo, trabalhando aqui com as conversões de unidades de medida, mas aprendendo a fazer algumas conversões de tamanho a respeito do byte, do kilobyte, né,
do byte, do kilobyte, do megabyte, do gigabyte e seus outros que ainda não é muito usual no nosso dia a dia. Como hoje nós estamos ainda trabalhando com o terabyte. Quando essa unidade de medida chegar a ficar obsoleta, digamos assim, aí nós vamos passar para o petabyte. Aí nós vamos ver bem melhor informações sobre as nomenclaturas e essas unidades de medida, tá? Então, por hoje, eu vou finalizando e espero que vocês tenham um bom proveito dessas explicações. Se tiver algum barulho no vídeo, é porque a vizinhança aqui realmente é muito barulhenta. E no momento que a gente está fazendo o vídeo, a gente acaba tendo alguns ruídos que não é interessante para a aula. Mas muito obrigado pela atenção de todos e todos tenham uma boa noite. Tchau, tchau.